Estudo da meiose. A meiose consta de duas divisões celulares, denominadas divisão 1 e divisão 2. Cada uma dessas divisões pode ser dividida em 4 fases: profase, metafase, anafase e telofase. A profase 1 é muito longa e neste período ocorre uma série de eventos. Para facilitar o estudo, a profase 1 é dividida em 5 estágios: leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Vamos começar por estudar o leptótono. Os cromossomas apresentam-se finos devido a uma quase completa despiralização, bastante emaranhados, estando longitudinalmente diferenciados em cromómeros e intercromómeros. Zigótono. É caracterizado por um emparelhamento dos cromossomas homólogos 2 a 2. O emparelhamento começa num ou mais pontos e estende-se progressivamente ao longo de todo o comprimento, cromómero a cromómero. À medida que este processo evolui, os cromossomas vão sofrendo um encurtamento e engrossamento devido a uma progressiva espiralização. Os pares de cromossomas homólogos são designados então bivalentes. Paquítono. Os bivalentes, com o avanço da espiralização, tornam-se mais curtos e mais grossos, cerca de 1/4 a 1/6 relativamente ao zigótono. O emparelhamento torna-se mais íntimo e no decorrer desta fase os cromossomas aparecem enrolados um em torno do outro, chamando-se então a esta situação enrolamento relacional. Diplótono. Torna-se evidente a divisão longitudinal de cada cromossoma emparelhado em toda a extensão, à exceção da zona do centrómero. Simultaneamente, observa-se uma repulsão entre os dois cromossomas constituintes do bivalente. É nesta fase que tem lugar o fenómeno genético importante do crossing over, que consiste numa troca de segmentos de cromatídeos homólogos. O fenómeno de crossing over implica, como é evidente,
quebra e reunião de cromatídeos em pontos estritamente homólogos. O equivalente citológico do crossing over genético é o aparecimento dos quiasmas. Como nesta fase cada bivalente é constituído por dois pares de cromatídeos, recebe o nome de tétrada cromossómica. Diacinese. Os bivalentes atingem o máximo de contração. Acentua-se a repulsão entre os cromossomas homólogos de tal modo que os quiasmas se deslogam para as extremidades. Dá-se então a terminalização dos quiasmas. Como consequência, o número de quiasmas observado em diplótono diminui, dado que só podemos observar em certos casos quiasmas terminais e não intersticiais. Durante este processo, os bivalentes dispõem-se numa zona próxima da membrana nuclear e ficam distribuídos de modo regular. O desaparecimento dos nucléolos e da membrana nuclear marca o fim da diacinese e, por conseguinte, o fim da profase 1. Metafase 1. Os bivalentes dispõem-se na placa equatorial do fuso. Atendendo a que cada bivalente é constituído por dois cromossomas, logicamente existirão dois centrómeros que se dispõem de modo equidistante em relação à placa equatorial do fuso. A este fenómeno dá-se o nome de coorientação. Anafase 1 inicial. Os cromossomas homólogos de cada bivalente movem-se em direção a polos opostos do fuso. Os quiasmas terminais ainda existentes acabam por se desfazer. Fim da anafase 1. A anafase 1 separa cromossomas inteiros e não cromatídeos, daí o fenómeno da redução. O centrómero de cada cromossoma homólogo não se dividiu, só vai dividir-se no fim da metafase 2. Telofase 1. Começa logo que os cromossomas atingem os polos do fuso. No decurso desta fase, os cromossomas despiralizam-se e aparece a membrana nuclear, formando-se dois núcleos, cada um com metade do número de cromossomas do núcleo inicial. Segue-se uma citocinese que separa assim duas células.
Todavia, em alguns casos, a citocinese é retardada para a segunda divisão. Interfase. Alguns autores designam esta fase por intercinese. Fase de duração variável, podendo em certos casos não ocorrer, isto é, os cromossomas passam diretamente da posição telofásica para uma metafase 2,